Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você assiste essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 14 de agosto de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando o meu encontro, a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do sexto período da Faculdade de Direito. Meus amigos, sexto período já. É bom a gente escutar isso, né? Já estamos no sexto período, já indo finalmente, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos aqui nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que até hoje nos impede de encontrarmos pessoalmente. Mas, pessoal, nós sabemos que, em hipótese alguma, vai nos impedir de seguir na caminhada, né, meus amigos? E em relação a isso, nós vamos hoje seguir a nossa jornada no processo civil 3, que vamos iniciar essas tratativas acerca da execução como um todo, e vamos bater um papo mais aprofundado hoje, falando em especial acerca dos princípios que norteiam o processo de execução e o cumprimento de sentença. Combinado? Maravilha, então. Pessoal, uma observação, algo que já tinha sido falado com vocês anteriormente e que agora eu estou reforçando. Essa aula está sendo inteiramente gravada e posteriormente eu vou estar disponibilizando a aula para vocês na nossa sala de aula lá do nosso site institucional, para que vocês tenham possibilidade de assistir e assistir quantas vezes entenderem necessárias para ter absorção ainda mais da nossa matéria. Hoje, então, nós iremos seguir nessa caminhada. Vamos começar falando, eu primeiro vou cumprimentar aqui, que eu gosto agora, um detalhe, até para a gente começar uma questão que eu gosto de saber quem está aqui, me manda aqui o nome completo, por favor, no chat, todo mundo que está ao vivo, para que eu saiba quem está aqui, porque isso aqui também fica registrado, e eu gosto de saber com que eu estou conversando, porque você sabe que eu sou um professor que gosta dos alunos aqui, porque eu entendo que a participação sua é fundamental. Então, me manda aqui o nome completo no chat para a gente saber que todos que estão aqui. Hoje estão aqui ao vivo a Fernanda Amaurida Spessel, a Rafaela Cristine Souza Santos, está também aqui a Luciene Maria Lopes, Renata D'Angeles Coutinho Adriano, o Wagner Nobre Gonçalves, Frederico Santos de Jesus, Denilson Mendes Nogueira, Maria Clara Guerra, Leonardo Alves Silva, todo mundo já colocou no meio? Maravilha. Tá aqui Maria Fernanda Alves de Freitas, também está aqui ao vivo. Estou vendo aqui também chegando agora, acho que quem chegou foi a Vitória, seja muito bem-vindo. Verônica Alquimim Rocha também está aqui ao vivo, colocou o nome aqui no chat. Pessoal, Leandro Tiago da Rocha, um detalhe, para todos que estão aqui, muito obrigado verdadeiramente, e hoje eu espero que a gente consiga fluir bem e que vocês consigam absorver muito conteúdo, tá bom? Vamos então começar batendo um papo. Eu quero já colocar uma questão que um grande doutrinador, que na minha forma de ver, é o Fred Didier. Em um livro dele, ainda em 2013, ele coloca para a gente, coloquei aí no chat, que o processo ele é verdadeiramente um método de produção de normas jurídicas. O processo ele vem nessa caminhada para se formar essas normas jurídicas que vão surgindo ao longo dessa caminhada jurídica, por assim dizer. O Fred Didier, inclusive, pessoal, coloquei aí para vocês, ele ainda coloca em sua obra que o processo ele pode ser compreendido como um método de criação de normas jurídicas, ato jurídico complexo, que é o procedimento, e verdadeiramente uma relação jurídica. Existe um outro grande doutrinador que, ao abordar o processo como um todo, ele coloca para a gente um outro detalhamento. E que doutrinador é esse? Coloquei aí no chat também para vocês. Humberto Teodoro Júnior. O que Humberto Teodoro Júnior nos fala? Que o processo civil como um todo, não só de execução, o processo civil como um todo, ele é um ramo, ele é uma ciência verdadeiramente, uma ciência jurídica,
que trata de complexas normas que regulam o exercício da jurisdição civil. E aí, essa análise que ele nos faz é muito importante. Por quê? Ele deixa claro que o processo como um todo, como nós sabemos, como nós temos aqui o contato, é algo realmente complexo e que vem analisar, que vem ser utilizado no dia a dia prático, efetivamente para cumprir, para garantir, para manter aquele direito que todos nós temos, que é o direito de ação. E aí surge o processo, que isso nós vimos, inclusive, no primeiro encontro, quando tivemos lá no 5º período, quando semestre passado estávamos iniciando a jornada sobre processo de conhecimento. Só que é importante a gente relembrar e aqui já começar a fazer algumas diferenciações que nós iniciamos ontem. Vamos fazer uma análise. O processo civil como um todo, você já tem um conhecimento, tem uma lógica aprofundada, com certeza, só que eu preciso saber mais detalhadamente na nossa disciplina sobre execução e cumprimento de sentença. E aí, eu vou ditar para vocês um conceito, eu vou colocar no chat aí agora, tá bom? E eu vou ditar para quem gosta de copiar, já pega a caneta aí, vamos anotar, eu vou ditar para vocês, tá bom? Anotem assim, tá aí no chat também, para quem quiser. Processo executivo, vírgula. O processo executivo, vírgula. Restringe-se o processo executivo, vírgula. Restringe-se a atos, restringe-se a atos necessários, restringe-se a atos necessários à satisfação, a atos necessários à satisfação do direito do credor. Do direito do credor. E, vírgula, consequentemente, vírgula, a compelir o devedor, a compelir o devedor a adimplir a obrigação. A adimplir a obrigação, vírgula. A obrigação, vírgula. Seja de pagar quantia, vírgula. Seja de pagar quantia, vírgula. Entregar coisa, vírgula. Entregar coisa, vírgula. Fazer ou não fazer. Entregar coisa, vírgula. Fazer ou não fazer. O conceito já está aí na telinha para vocês, mas quero saber, conseguiram anotar? Ficou claro essa formazinha de se conceituar o processo de execução, o processo executivo como um todo? Me respondam aí no chat, dá um joinha aí que eu quero saber, dá um Deus é mais que eu quero ver aí, senão eu repito, mas lembrando que já está aqui no nosso chat, tá bom? O Fred falou aqui que ok, maravilha então. Lembrem-se que ao longo das nossas aulas, pessoal, a gente vai colocando aqui tudo no chat também, essas questões conceituais e tudo, para eventualmente, Eduardo, eu perdi um pouquinho, só voltar e dar uma lida, tá bom?
Professor, o povo está pedindo para você mandar o link lá no grupo da turma. Eu mandei o link, pessoal, no grupo que foi criado. Não mandei, não? Deixa eu ver aqui. Ah, no outro grupo? Tudo bem. Vou mandar lá agora. Um instante. Eu mandei aqui agora, porque tinha um outro grupo. Ah, mas agora vocês viram? Eu não estava vendo o grupo, tá bom? E da próxima a gente vê como é que faz. É porque eu tinha mandado só no grupo do outro. Aí a Hillary falou que o oficial estava faltando gente. Ah, tá bom. Então, eu não sabia. Peço desculpa, mandei lá no outro e agora acabei de mandar. Eu vi que tinha umas mensagens, eu não li, até para a gente seguir aqui, combinado? Mas me façam um favor, quem está com o celular aí, manda no grupo aí que eu acabei de mandar no outro grupo, só confirmar aqui. Acabei de mandar lá no outro grupo também, combinado? Confirme para mim e me dê um retorno aqui se agora o pessoal está tendo acesso, combinado? Maravilha, então. E aí, pessoal, seguindo aqui na nossa jornada, o nosso encontro hoje tem um grande objetivo. Falar, primeiro falamos essa questão mais conceitual, para escrever aí, para colocar no caderno, sobre a questão que envolve o processo como um todo, e agora nós vamos seguir. Só que deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa que até agora o pessoal não entrou a maioria, né? Ou é impressão minha? Me falem aí, por favor. Eu vou seguindo a aula aqui, pessoal. Estou vendo aqui, tá nos dois, ó, no primeiro grupo tem o link de hoje, no outro grupo também tem o link que eu acabei de mandar. Link da aula, vou só escrever aqui, estamos já ao vivo. Tá bom? Maravilha. Maravilha, então. Cheguei atrasado esperando o link do grupo. Faculdade Prominas. Quem é que está falando? Ah, entendi. Então deve ter sido esse choque deve ter acontecido. É que... Ah, tudo bem, Luciano? É que eu tinha um grupo criado, Processo Civil 3. É que lá na aula passada eu falei, no começo, e foi criado o grupo. E eu acreditei que já estavam lá. Aí eu disponibilizei o link lá. Eu não lembrava nem que eu estava no outro que tinha me adicionado. Eu peço desculpa, provavelmente o equívoco meu. Eu coloquei agora também no outro para ficar os dois, tá bom? Um detalhe, a aula está sendo toda gravada, a única parte que a gente falou até agora foi só um conceito que já está aí no chat sobre o processo executivo como um todo. Agora que nós vamos iniciar a nossa jornada, combinado? É porque neste período solicitaram para que há grupos específicos da minha matéria, conforme a gente tinha feito aqui. Ah, tá bom, maravilha. Depois então a gente vai falando. Já tinha falado na aula anterior. Vamos então seguindo, um detalhe. Vamos falar agora sobre a nossa matéria principal da aula. A matéria metida. Que matéria é essa? Princípios. Ô, gente, posso fazer um comentário com vocês? Quando a gente vê na faculdade, eu pelo menos quando eu era acadêmico, eu via lá, a aula vai ter princípios. Eu falava, Jesus, por quê? Princípio ninguém no começo importa. Sabe o que eu fazia? Jesus e estudava. Vou dar uma dica aqui, fica só entre nós aqui. Estuda princípios em qualquer área do direito. Sempre. Por quê? Saber bem os princípios vai te auxiliar imensamente na caminhada. Isso eu garanto. Pessoal, saber bem os princípios vai verdadeiramente te mostrar o caminho a se percorrer naquela disciplina. E eventuais dúvidas que podem, lógico, surgir ao longo da caminhada no estudo de uma determinada disciplina, quando se conhece bem, quando se domina bem os princípios, eu já falo para vocês, resolve-se muito bem. Tá bom?
E hoje nós vamos começar a bater um papo sobre os princípios que eles norteiam, aqueles que são o norte, que são a base do processo de execução como um todo, tá bom? Vamos começar pelo... Ah, um detalhe, vocês já chegaram a ver os princípios na execução? Sim ou não? Me falem aqui, que eu quero saber. Alguém aqui já deu uma olhada nos princípios, viu alguma coisa nesse sentido? Ou ainda nunca tiveram contato com os princípios da execução como um todo? Me falem aqui. Ainda não falaram? Então, nós vamos começar a bater um papo, então são novidades. E eu quero começar a falar com você sobre um princípio de extrema relevância. O nulla executio sine titulo. Se você, eu vou colocar os princípios e eu coloco aí na frente artigos onde você consegue encontrar, por exemplo, uma demonstração clara desse princípio que nós vamos conversar, tá bom? O que é esse nulla executio sine titulo? É um princípio de extrema relevância. Meus amigos, isso é sério? Muito. Vou dar um exemplo aí, ao falar desse princípio da nulla executio sine titulo, de um comentário que o Luiz Fux, ministro do STF, acho que já vai começar o mandato de presidente do STF atual, e um jurista, por óbvio, de grande nome e grande respeito. E aí, quando o Luiz Fux comenta, e coloquei aí no chat para vocês, quando ele ainda era lá do STJ, ele fala que o título, ele é fundamental aqui para a execução, e por que que sem ele não existe execução? Porque a execução, ela permite uma verdadeira invasão no patrimônio do executado. E essa invasão, ela se dá através de atos de constrição que são realizados, melhor dizendo, judicialmente. Tranquilo? E porque tem essa força de execução, é necessário se ter um título para se executar. O princípio da nulla executio sine titulo quer dizer não há execução sem título. Tranquilo? Pessoal, isso é seríssimo, 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 seríssimo. Por quê? Nós vamos estudar em alguns encontros mais à frente, por exemplo, sobre o que é, por exemplo, um título executivo judicial e o que é um título executivo extrajudicial. Pessoal, nós vamos ver as diferenças que aparecem, nós vamos ver as diferenças que surgem, as peculiaridades que envolvem cada um, e como eu vou analisar, se é ou não é, e é importantíssimo, porque nós já falamos, execução não é brincadeira, pessoal. Aqui não tem brincadeira, corre mesmo, o pessoal pega, o pessoal chega e consegue sim pegar patrimônio, é o que eu falei. O Luiz Fux comenta aí de uma forma brilhante, que eu coloquei no chat para vocês, mas verdadeiramente a busca pelo processo de execução ou pelo processo de cumprimento de sentença é o Estado adentrando no patrimônio de um devedor, pessoal. Isso é muito sério. Tranquilo? Por quê? É verdadeiramente esse princípio que busca dar uma segurança para o executado. Eduardo, como assim? Estou colocando aí na tela para vocês. Esse princípio da nulla executio sine titulo, não há execução sem título, ele dá segurança para quem? Para o executado. Por quê, Eduardo? Coloquei aí na tela para vocês. Esse princípio, ele dá essa maior segurança para o executado, porque ele possibilita que ele não tenha o seu patrimônio violado a qualquer momento, sem justificativa. E para que isso venha a acontecer, essa questão que é verdadeiramente desagradável, essa constrição judicial de bens, tem que ser nos casos em que a lei expressamente prevê. É verdadeiramente muito importante entendermos isso. Tá bom? Por quê? Porque quando nós analisamos a execução, e vamos analisar ao longo do semestre, por óbvio,
nós vamos notar que existe sim aqui uma verdadeira força do Estado contra aquele que deve. Tranquilo? E é expresso, o artigo 783, lá do Código de Processo Civil, ele nos determina expressamente essa necessidade do título para que se busque aqui execução. Tá bom? Maravilha. Existem outros princípios. Vamos começar a falar deles agora. O princípio, deixa eu anotar aqui para vocês, para a gente não ir se perdendo, do desfecho único. Desfecho único. É o segundo princípio que eu vou falar com vocês. O princípio é que não há, o primeiro é que não há execução sem título, e agora o princípio do desfecho único. E aí, pessoal, em relação a este princípio, existe algumas peculiaridades que algumas pessoas perguntam. Como assim, desfecho único? Pessoal, é que, na verdade, a execução, ela acaba verdadeiramente tendo um desfecho destinado aqui. E que desfecho é esse, verdadeiramente? Qual que é o desfecho único que o processo de execução tem? Nós já estamos batendo nisso já faz um tempo. É satisfazer o direito do exequente. E por isso, coloca aí na tela que essa necessidade por satisfazer o direito do exequente acaba se tendo um desfecho único. A sentença vai chegar, vai dar extinguindo o processo ou não, mas seguindo a caminhada, mas o grande objetivo da execução em si é satisfazer o crédito de um exequente, aquele que é o autor da ação de execução. Tá bom? E nesta parte é importante a gente ressaltar que dentro de um processo, o processo por óbvio, que não quer dizer que o executado, o exequente sempre vai ganhar, não é isso, porque pode ser que ele tenha iniciado a execução, e vamos imaginar, por exemplo, que o título dele seja um título que já está prescrito, e aí, por mais que ele tivesse um tempo atrás uma possibilidade de vir aqui, manifestar e ter acesso, por óbvio, a utilização desse mecanismo que é o processo de execução, nessa situação, o que acontece é que eu vou possibilitar colocar, Verônica, o de desfecho único, ele não tem um artigo próprio dentro do CPC. Dos princípios que nós vamos falar aqui agora, esse é um mais doutrinário. Os outros todos a gente vai colocar a questão do artigo, combinado? Mas esse aí, ele é tão especial, vocês vão lembrar disso, que ele não tem esse artigo próprio, combinado? Que a gente pode citar aqui, porque é a própria execução como um todo que demonstraria a aplicação, a utilização, a vigência desse princípio que aqui estamos falando. Tá bom? Maravilha, então. E aí, pessoal, o grande objetivo da execução é levar a satisfação de um crédito do exequente. Só que é igual eu falei, se o exequente, por exemplo, o título já está prescrito, ou então anotem uma questão que é importante, prescrição intercorrente. Anotem isso. Nós não vamos falar sobre ela agora, vamos falar em outro momento, mas eu já quero que coloque aí no caderno um asterisco, uma observação, um OBS, uma atenção, só para ficar atento com essa nomenclatura que lá na frente, em outros encontros, nós vamos abordar. Prescrição intercorrente, tá bom? Mas, então, quer dizer o quê? O desfecho é único, mas, por óbvio, que quando o exequente, ele falha, por exemplo, ao buscar o Poder Judiciário, ele se omite, ele perde tempo, o que acontece é que vai perder, por óbvio, a possibilidade de utilizar daquele processo. Repete, por favor. Repito sim, Leandro. O princípio do desfecho único, ele nos informa que o desfecho básico de uma execução como um todo é a satisfação do crédito do exequente. Mas deixando claro, não quer dizer que sempre o exequente vai ter razão e vai ganhar. Por quê? Se, por exemplo, já tiver prescrito o título, ou se houver, por exemplo, uma questão chamada prescrição intercorrente, pode ser que aquele exequente não vai ter a possibilidade de se utilizar da execução.
Que entenda, a execução ela é rápida, ela é mais forte, mais agressiva no que diz respeito à busca por uma atuação estatal, no sentido de o Estado vai lá e pega. Ah, mas eu não quero pagar. Ele pega, é simples assim, tá bom? E aí, este princípio nos dá essa lógica da caminhada, mas é deixando claro que existe sim a possibilidade do exequente perder a ação de execução por óbvio. Se ele tiver alguma falha, se ele não respeitar as questões que estão determinadas na lei para vir aqui para execução. Leandro, conseguiu pegar agora? Conseguiu anotar? Certo, ok. Maravilha, então. Pessoal, vamos continuando, então, nossa caminhada. Já foram 2 princípios. Vamos falar agora de um terceiro princípio. Princípio da disponibilidade da execução. Você pode vislumbrar ele lá no artigo 775 do CPC. Eduardo, o que quer dizer isso? Disponibilidade da execução. Meus amigos, quer dizer que a execução em regra, ela é disponível. Ou seja, o exequente, caso entenda necessário, caso queira verdadeiramente, a ele é permitido desistir, seja da execução como um todo, ou de uma determinada medida executiva ao longo da caminhada do processo. Tranquilo? Coloca aí para vocês, eu vou colocar sempre o princípio, o artigo, salvo o do desfecho único, que eu não coloquei o artigo, e uma conceituaçãozinha para vocês anotarem, para a gente ir seguindo tranquilo. Esse princípio da disponibilidade da execução, ele nos informa que o exequente ele tem essa possibilidade de desistir, seja da execução como um todo ou de apenas alguma medida dentro da execução. Tranquilo? E nessa situação, quando ele vai desistir de uma parte, ele não precisa nem de autorização ou concordância do executado. Por quê? Simplesmente ele está desistindo, ele não vai querer pegar aquele patrimônio. Tá bom? A lei pressupõe que essa desistência dele vai ter uma força grande. Ele está querendo receber, ele desistiu de receber, o problema é de quem? É dele. O exequente tem essa possibilidade, tá bom? E um detalhe, devemos ressaltar algo muito importante. No que diz respeito à desistência, ela é quando ela tem que ser manifestada em regra geral, quando no que diz respeito aqui a abrir mão de uma questão, expressamente, ou quando o exequente é chamado pelo juiz dentro do processo para realizar um determinado ato e ele deixa de cumpri-lo, por exemplo. E aí perde naquele momento aquela oportunidade. Só que entendam, normalmente na execução, o processo ele vai caminhar da forma que for interessante para o exequente. Por quê? Porque o exequente ele vai buscar satisfação. Nós vamos ver que o próximo princípio, por exemplo, que é muito importante, que tem uma cautela muito grande com o executado. Mas a execução como um todo, ela visa efetivamente, é o que nós falamos desde o começo, satisfazer o interesse, satisfazer o direito que aquele credor, que aquele exequente possui. E nesta situação, nós temos que seguir aqui na caminhada para que o exequente tenha satisfeito da forma que ele entende ser necessário. Lembrando, não é vingança privada, lógico que não, mas eu tenho aqui, por óbvio, uma atuação do exequente, dando ele essa liberdade de, inclusive, caso ele queira, dispor da execução como um todo, ou de um ato dentro da execução, caso ele entenda necessário, caso venha a ser da vontade dele. Maravilha, então. Pergunta. Até agora, estamos conseguindo entender? Sim ou não? Manda o chat aí, no chat aí, se sim, se não, se está com dúvida, pode mandar também. Estamos caminhando junto, né, pessoal? Estão vindo aqui? Sim, 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 sim. Maravilha, então. Perfeito. Vamos seguindo, então, na nossa jornada, para que a gente consiga aprofundar ainda mais a questão que envolve os princípios. Vamos falar de um outro. Ontem, inclusive, nós começamos a bater um papo sobre esse princípio. E que princípio é esse? O princípio da menor onerosidade. Se você quiser olhar lá no CPC, você vai achar algo falando sobre isso, lá no artigo 805 do CPC. Notem que aqui nós estamos falando de princípio
E eu não estou seguindo a risco uma ordem dentro do CPC, não é isso. Nós estamos falando da questão principiológica, e eu estou dando aí locais dentro do Código de Processo Civil, onde você, caso queira ir lá dar uma olhada, vai conseguir notar efetivamente esse princípio que a gente está abordando aqui, lá na letra da lei, tá bom? E o que o princípio da ó, pra você ver, cheguei travado. O que ele faz dentro de um processo de execução? Nós não estamos falando que o exequente é o bambambam, o exequente, a execução é toda para satisfazer o exequente. O exequente é meio metido, porque tem muita coisa, né, pessoal? Só que tem um detalhe. A menor onerosidade é um princípio que lembra para a gente o quê? Que execução é um processo em que o Poder Judiciário vai fazer cumprir obrigações. Execução não é, em hipótese alguma, vingança privada. E por que eu falo isso? Coloquei aí na telinha para você sobre menor onerosidade. Esse princípio da menor onerosidade, ele vem deixar claro que o executado, ele só vai sofrer as constrições com base na lei e na quantidade necessária para satisfazer aquele crédito, aquela obrigação que ele deve ao exequente. Tranquilo? E esse princípio, ele vem verdadeiramente possibilitar que utilize-se a execução como um instrumento de uma vingança. Não é esse o objetivo. E é muito importante falar sobre isso? Sim. Por quê? Pessoal, se deixarmos o exequente cobrar e fazer o que ele quiser, muitas pessoas são movidas pelo ódio, viu, gente? Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que, se puder, atrapalha ao máximo a vida da outra pessoa, mas aqui não é esse o objetivo. Como é que a gente vislumbra isso? Se a gente pega o próprio artigo 805 lá do CPC, ele nos informa que quando existir vários meios em que o exequente tiver a possibilidade de promover a execução, o juiz vai mandar que se faça do modo menos gravoso para o executado. É o que eu exemplifiquei. Imagine que eu tenho uma casa, um carro que eu uso para viajar para o meu trabalho e uma moto. Vamos imaginar que esse carro, por exemplo, eu uso para o meu trabalho, para a minha família, e minha família tem 5 pessoas, vamos imaginar isso. E os 5 entram no carro, tem que levar na escola, tem que levar no trabalho, vou para o trabalho e ando. E eu tenho uma moto de final de semana, e é que eu nem piloto moto, mas imagine que eu tenho uma Harley Davidson, por exemplo, ou então uma R1000, uma Kawasaki Ninja, uma moto qualquer que seja, Bugatti ou BMW, vamos falar motos de valores altos, maravilha, alto valor. Vamos imaginar uma moto de 100 mil reais. Minha moto custa 100 mil reais, meu carro custa 100 mil reais. Vamos imaginar que eu tenha isso. Ô, gente, se eu tivesse isso, eu estaria como? Assim, ó, feliz. Oh, Jesus, 100 mil reais, uma moto, um carro é dinheiro, né, gente? Deus é mais. Só que existem veículos próprios desse valor. Mas vamos imaginar que eu tenho essa moto de 100 mil, que eu ando nos finais de semana, piloto ela, e eu tenho um veículo meu de 100 mil reais, que eu ando normalmente também no final de semana e também ao longo da semana. E imaginem que a Verônica mandou mensagem aqui, a Verônica, ela é uma exequente, eu sou executado. E a Verônica está com ódio da minha pessoa. Ah, não, eu vou destruir ele. Aí ela sabe que se pegar a moto, eu vou sofrer, claro. Mas se pegar o meu carro, além de pegar o mesmo valor, que é 100 mil, eu vou sofrer muito mais. Porque como é que eu vou levar meu filho? Como é que eu vou levar minha esposa? Como é que eu vou levar minha filha? E assim por diante. Aí, só para se vingar, por mais que seja do mesmo valor os dois patrimônios, ela pede para pegar o carro. O que é o princípio da menor onerosidade? Tecnicamente, imagine que a dívida é 100 mil reais. Então, qualquer um dos dois vai pagar. Tecnicamente, o que esse princípio nos informa? Pessoal, se eu tiver uma outra possibilidade de tentar satisfazer essa obrigação que é devida ao exequente, gerando um menor desgaste possível ao executado,
eu terei que seguir isso. Ah, mas eu quero porque eu quero pegar o carro. Não, porque eu posso virar e falar, excelência, eu tenho uma família com 5 pessoas, eu uso o carro, é para trabalhar, é para levar minha esposa no trabalho, é para levar meu filho no colégio, é para levar minha filha no colégio, meu outro filho na faculdade, é para levar, ontem vocês conheceram, por exemplo, o Ted, meu cachorro, para ele passear, ele gosta, vamos imaginar isso. E na moto só eu consigo pilotar, no máximo eu e mais uma pessoa, e isso vai afetar muito. E as duas questões são do mesmo valor. O que o juiz vai fazer, pessoal? Simples. É o mesmo valor, é a mesma, vai satisfazer o crédito. Perfeito. Vou buscar aquilo que gera o menor sofrimento ao executado. Isso é muito importante de se existir, para a gente lembrar o tempo inteiro, pessoal, que existe limites em relação à tutela executiva. E é importante deixar claro, eu quero que anotem aí, que esse princípio da menor onerosidade, ele vai ser muito analisado e verificado, por óbvio, pelo juiz. O juiz ele vai estar presidindo o processo e vai estar lá, por óbvio, dando uma olhada, verificando se ali existe alguma outra forma que vai gerar um desgaste menor para o executado, tá bom? E existem dois princípios em que esse princípio da menor onerosidade, ele se interliga muito, ele caminha muito, e o juiz vai analisar muito. É o que, pessoal? A razoabilidade e a proporcionalidade. Coloquei aí no chat. Então, ao juiz analisar um caso concreto, por óbvio, para verificar se aquela situação que ali está sendo questionada é realmente algo que é aceito pelo ordenamento jurídico, que é permitido, ou se ultrapassou, se extrapolou, se realmente está ultrapassando o que é aceitável, o juiz, para fazer essas ponderações, ele vai analisar aquela situação, tendo sempre como uma base a razoabilidade, a proporcionalidade das situações que ali estão acontecendo, para ali saber se o princípio da menor onerosidade estará sendo cumprido, estará sendo respeitado, estará sendo preservado naquele caso concreto. Tá bom? Maravilha. Então, já foram 4. Hoje a gente tem 9, mas eu vou falar como se fossem 8 grandes princípios. Tá bom? A Verônica falou, são 2 princípios? Não, Verônica. Aqui a gente está falando do princípio da menor onerosidade. Eu falei desses 2 outros princípios, da razoabilidade e da proporcionalidade, só para vocês entenderem que quando o juiz, num caso concreto, vai verificar se ali está sendo respeitada a menor onerosidade ou executada, ele vai ter que analisar, por óbvio, se é razoável aquela situação, se é proporcional ao processo. O juiz, ao analisar se o princípio da menor onerosidade está sendo respeitado, ele, por consequência, também vai ter que ter essa questão da razoabilidade, da proporcionalidade, para que ele verifique se aquilo ali está respaldado pela lei. Tá bom? Conseguiu entender? Me fala aí, Verônica. Razoabilidade e proporcionalidade não são princípios. Eles são princípios, mas que serão analisados para verificar o da menor onerosidade. Razoabilidade e proporcionalidade são, sim, questões que se analisa principiologicamente no que diz respeito ao processo como um todo. No de execução não seria diferente. Só que aqui eu deixei eles mais detalhados, relacionados à questão que envolve a menor onerosidade. Tranquilo? Maravilha, então. Vamos seguir na nossa jornada, vamos seguir na nossa caminhada. Meus amigos, vocês lembram quando a gente estava conversando na aula de ontem? E fomos entrando nessa questão que envolve a execução como um todo, essa questão que envolve o início, os primórdios, o começo de caminhada de uma execução. E aí nós fomos lá naquelas sociedades primitivas, vocês se recordam? E falamos, por exemplo, no corpo do devedor, vocês lembram disso, aquelas coisas violentas, e é cortando a pessoa, e é queimando a pessoa, cozinhando a pessoa viva, meu Deus do céu, é um verdadeiro filme de terror que a gente praticamente analisou aqui, mas que infelizmente faz parte da nossa vivência histórica no que diz respeito à sociedade como um todo.
E eu sempre bati o pé em que a responsabilidade era voltada, a responsabilidade numa execução era voltada no corpo do devedor. Por isso que é tão pesado o nome execução, porque era realmente destinada ao corpo do devedor. Eu falei com os senhores, em Roma, tá devendo, não vai pagar, vira escravo. Opa, pegou no corpo. E aí, em relação à nossa vivência de sociedade como um todo, nós fomos caminhando, e começamos a entender que não era tão justo e mesmo interessante para o convívio social que essas execuções viessem a cair, viessem a ser baseadas no corpo do devedor. E, pessoal, isso é muito importante. Porque esse princípio, ele é verdadeiramente uma grande garantia para o devedor, para o executado. Tá bom? E esse princípio, que é o princípio aqui da nossa caminhada, que é o princípio da patrimonialidade, o que ele fala para a gente, o princípio da patrimonialidade? Uma questão importante. Vou colocar aí o princípio da patrimonialidade, só para a gente não se perder. Vocês vão achar ali no artigo 789, lá do CPC. E o princípio da patrimonialidade, meus amigos, o que ele vem trazer para a gente? Ele vem traduzir uma verdadeira proibição. É uma proibição expressa de execução pessoal, de executar no corpo do devedor a dívida. Questões que existiam, por exemplo, na lei das 12 tábuas, dividir corpo do devedor, Deus é mais, sai fora, isso tem não, tá bom? E caminhamos, por óbvio, para que a execução, o processo de execução, ele viesse a ser analisado, viesse a ser utilizado dentro do patrimônio do devedor. Simples assim. A ação, a execução como um todo, hoje, ela tem que tirar algo do patrimônio, de um para o outro. É tanto que eu coloco aí que um grande doutrinador, o Pontes de Miranda, coloquei aí para vocês no chat, ele fala para a gente sobre essa questão da execução como um todo, e fala que executar é ir extra, é seguir onde se quer. Inclusive que nessa análise de execução, o que se quer é tirar algo de um patrimônio de alguém e levar para o outro. E hoje é assim que se faz. Pergunta: existe execução hoje que vai no corpo do devedor? Me falem aí. O que vocês acham? Quem está ao vivo? Verônica falou que não. Frederico falou que não. Que vai no corpo? Não. Olha que pegadinha. Vocês acreditam que tem? Deixa eu falar qual. Que a doutrina fala pra gente que é no corpo, não é no corpo de bater. Mas ainda existe no Brasil, deixa quieto aqui, a prisão civil por pensão alimentícia atrasada. Não é no corpo de agredir, mas uma das punições que se tem na prisão civil por pensão alimentícia é a limitação de ir e vir, que pode ter prisão. Concordam comigo? É a única prisão civil que ainda vigora no nosso país. Existiu uma outra, a prisão civil do depositário infiel. Alguém aqui já escutou falar sobre isso? Prisão civil do depositário infiel. Alguém aqui já viu? Lembra disso? Aqui a Fernanda falou que sim. O que era o depositário? Verônica falou que sim, Leonardo também. Era assim. A pessoa era depositária de um bem, por exemplo, isso acontecia muito. O João falou aqui, já perdi muita gente. É isso aí mesmo. Não tinha brincadeira, não. O povo era preso mesmo, não era, João? E aí, no que diz respeito à questão da prisão do depositário infiel, vamos dar exemplo de carros, veículos automotores. Hoje tem muito financiamento, né, pessoal? E a pessoa desaparecia com o veículo, o que acontecia? Se ela não aparecia com o veículo, ela era presa. Depositário fiel, vão prendê-lo. Hoje é assim? Não. Anota aí por quê. Porque a prisão do depositário
a prisão civil do depositário infiel, ela não mais vale no Brasil. A prisão civil do depositário infiel, ela não mais tem eficácia, ela não mais tem validade no Brasil. Desde quando? Desde que o Pacto San José da Costa Rica foi recepcionado aqui no nosso país. Ele adentrou nosso sistema brasileiro. O Pacto San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Mas, Eduardo, como é que é desde 69? E eu lembro, eu já escutei isso, na minha época tinha, se a convenção ela é só de 1969. É porque, pessoal, a lei que, um tratado internacional, quando ele surge no ordenamento jurídico internacional, ele tem que ter toda uma caminhada. Se você pega o Pacto San José da Costa Rica, ele entra em 69, se assina lá, mas tem toda uma caminhada para ele ter validade. O decreto que promulgou essa convenção americana, o Pacto San José da Costa Rica, ele é o decreto 678 de novembro de 92. Então, demorou muito para ter essa aplicação. A doutrina utiliza muito, a partir de 2009, mais ainda, esse respeito cada vez maior ao Pacto San José da Costa Rica. E aí, pessoal, uma questão que deve ser ressaltada é que ato depositário infiel não mais existe, na prática, mas a pensão, a prisão civil por atraso de pensão alimentícia existe, viu, gente? Não atrasa não, que infelizmente ou felizmente é uma prisão que tem eficácia. O povo é preso, tá bom? Tem que ficar esperto. E aí tem que ter a cautela. Tranquilo? Maravilha, então. Mais uma vez, não estamos olhando olho no olho, porque estamos nessa modalidade remota, mas quero saber. Estamos juntos ainda? Tá conseguindo ficar claro para todo mundo? Se ficar com alguma dúvida, vocês mandam aí na hora que a gente para, bate um papo, conversa sobre. Combinado? Vamos lá, então. Já que todo mundo falou que sim aqui, fico feliz. Vamos continuar a nossa caminhada. Nossa caminhada agora, nós vamos sair do princípio da patrimonialidade. Há um detalhe. Nós estamos falando aqui do princípio da patrimonialidade, mas de uma forma mais simplória, viu, pessoal? Porque nós vamos ter uma aula só para tratar sobre essa responsabilidade. Uma não, na verdade, duas, que eu trato. Aqui nós estamos falando do princípio da patrimonialidade, só que nós vamos falar sobre a responsabilidade patrimonial primária e secundária. Isso é lá na frente, mas é bom. E por isso que eu falo que estudar princípio é importante. O que a gente estuda aqui vai nortear todo o princípio, todo o período, todo o semestre, toda a caminhada de estudo. Eu falo com os alunos, pessoal, sempre tenham atenção com os princípios, ajuda bastante, tá bom? Saímos do princípio da patrimonialidade, vamos pular para o princípio da atipicidade dos meios executivos. Olha que nome chique. Atipicidade dos meios executivos, sangue de Jesus. O que quer dizer isso? E se você pegar o CPC, você vai encontrar mais no artigo 536, parágrafo 1º, lá do Código de Processo Civil. Lá, quando vai se comentar acerca dos meios executivos, não se tem um rol taxativo. O rol, ele é exemplificativo. Ué, como assim, Eduardo? Estou colocando aí só para vocês não se perderem. São previstos em um rol meramente exemplificativo. Por quê? Lá no artigo 536, parágrafo 1º, fala assim, uma expressão que é muito importante. Entre outras medidas que o juiz pode tomar. Quando ele deixa claro, entre outras medidas, ele deixou o juiz aberto. Lá se dá um exemplo das questões que podem ser realizadas, mas estou deixando claro que existem outras questões que, se o juiz entender ser o necessário, ele vai poder fazer. Tá bom? Eduardo, existem algumas questões que são previstas, sim, expressamente.
Claro que existem. Vou dar só alguns exemplos aqui no nosso chat. Multa, penhora, expropriação, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisa, desfazimento de obras, impedimento de atividades nocivas, entre outros que lá estão previstos expressamente pelo nosso CPC, o nosso Código de Processo Civil está lá, preenchendo, deixando expresso alguns pontos e algumas situações que podem ser adotadas aqui no processo de execução, tá bom? Só que tem um detalhe, esse princípio ele é tão relevante e tem tido uma relevância tão grande que o próprio STJ já falou o quê, pessoal? Ele poderá, sim, buscar ser aplicado pelo juiz, porque o artigo 536, parágrafo 1º, deixou esse, entre outros, aberto. E aí, eu coloco só um exemplo, que está lá no livro do Assunção Neves. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um caso específico do STJ, eu coloquei aí, em que o STJ ele reconheceu expressamente a existência desse princípio da tipicidade, quando ele entendeu pelo bloqueio e sequestro de verbas públicas como uma medida coercitiva para o fornecimento de medicamento pelo Estado, quando se deu uma situação de demora, no cumprimento de uma obrigação que tinha risco de vida, risco à saúde da pessoa que buscou a chancela do Poder Judiciário para ali ter aquela resposta que esperava. Tá bom? Maravilha. Então, esse princípio, ele deixou aberto e cada vez, é lógico que o juiz, quando dá uma decisão, ele tem que fundamentar, isso é uma questão óbvia, e em relação verdadeiramente à nossa jornada, o princípio da atipicidade dos meios executivos, ele vem deixar claro para a gente essa noção de que existem situações que estão lá previstas no nosso texto legal, mas nada impede que, se for algo plausível, se for algo justo e com o objetivo, é lógico, de satisfazer o crédito daquele exequente, aquela obrigação que é devida ao exequente, o juiz vai poder adotar. Tá bom? Show de bola. Vamos seguindo, vamos caminhando e vamos falar de um outro importante princípio. A Verônica falou aqui, sim, prof. Quer tirar alguma dúvida, Verônica? Pode falar que eu repito. Se não, nós vamos seguindo, mas se tiver dúvida, pode mandar aqui, pode ligar o áudio, falar também. Vocês têm total liberdade. Tá bom? Quando, no caso, professor, quando há retenção do INSS no FPM, é esse caso, então, né? É a forma que o governo tem, igual, por exemplo, se a prefeitura não pagou o INSS, foi lá e bloqueou, pegou já do valor que seria devido para a prefeitura para poder apropriar. Seria um caso específico? Eu entendi a forma que você está vislumbrando. Só que o que acontece, Verônica? A gente tem que ver. Existe uma execução, por exemplo, execução fiscal, cobrando aquele ISS, ou está sendo executado? Porque esse princípio ele é voltado para a área da execução, do processo de execução. As outras questões, é o próprio poder de polícia do Estado, o poder coercitivo do Estado, que vai fazendo, por exemplo, em questões que envolvem arrecadação tributária, o Estado tem muita força na questão fazendária. Só que quando se deve e não cumpre, normalmente o Estado busca, por exemplo, uma execução da fazenda de dívida pública, e aí dentro do processo, vai pegando, vai aplicando o que é necessário. Aí como é que eu dou exemplo de como é que a gente vislumbra isso? Lá na lei, vocês lembram que no período, eu não lembro se eu... não, eu falei... Só para ter uma ideia, eu falo assim, porque antigamente as prefeituras, elas ficavam devendo INSS por muito tempo. INSS. INSS. Eu ouvi ISS. Não, INSS. Ah, tá, INSS é Previdência. Isso, e aí o INSS ficava com essa dívida. Então, sim, adotou a partir de 2014, foi 14 ou foi 2015, esse desconto já no repasse do FPM. Então, sim. é como se fosse algo já executado pelo próprio governo, no caso, né? O governo ele já tem esse poder coercitivo muito forte, entende? A administração ela tem esse poder.
Aqui é um poder que é destinado para o juiz analisar em cada caso concreto. Mas não está muito longe do que você está falando. Mas como é que eu conseguiria exemplificar o que seria essa atipicidade das condutas? Vou dar um exemplo prático em que meu escritório, em que eu fiz um pedido. Nós estamos num processo, já tivemos a sentença, e é um cumprimento de sentença. E, dentro desse cumprimento de sentença, a empresa que está devendo tirou tudo o nome dela. Vocês acham que isso acontece muito ou pouco no Brasil? Vamos ver. O que vocês acham? O devedor do nada. Empresa violentíssima. Cadê o dinheiro? Ou tem dinheiro, não. Vocês acham que isso acontece? Acontece não, né, gente? Deus é mais. Acontece não. Uhum. E aí, o que eu me deparei? Se eu não soubesse me movimentar, eu ia falar o quê? Acabou. Cadê o patrimônio? Só que aí eu pensei nesse princípio. Por quê? A lei fala assim, eu posso, uma das questões que podem ser penhoradas é o lucro das empresas. Até aí está previsto lá. Só que olha a ideia que eu tive. Calma aí. Hoje, empresa vende cartão? No cartão de crédito e débito? Sim ou não? O que vocês acham? Hoje, meus cursos têm cartão, escritório, nós temos cartão hoje em qualquer local. Cartão de crédito, cartão de débito. Hoje, a própria máquina que faz que passa os cartões, ela é hoje de um valor mais acessível, lógico. Sabe o que eu pedi, pessoal? Eu pedi para oficiar as administradoras dos cartões de crédito e débito. Aí eu peguei a lista das 9 maiores do Brasil e falei o quê? Penhora. Meu Deus. Não está expressamente falando na lei que o cartão de crédito, quando é passado pela empresa, eu posso bloquear lá. Mas vocês sabiam que para receber pode demorar de 24 horas até 30 dias? Então a pessoa passa no cartão, o dinheiro fica lá, mas só cai na conta da empresa de 24 horas até 30 dias, a depender do pacote que você fechou. Aí eu tentei pegar esse meio tempo, onde já tinha o dinheiro, e no caso a gente conseguiu. Não, foi algo que eu nunca tinha visto na prática, mas foi válido. Tá bom? Isso é uma demonstração dessa atipicidade da conduta. Se for algo legal, se for algo plausível, se for algo que tem o objetivo de satisfazer a execução, mesmo que não está expressamente no texto da lei, da forma que eu peço, o juiz vai analisar aquele caso concreto. Conseguimos entender dessa forma? Verônica, dessa forma ficou mais claro essa questão para exemplificar? Estou vendo aqui que sim. O João fala aqui, no salário também é justo? Você está falando no salário fazer algum tipo de restrição, João? Por exemplo, alguma penhora no salário da pessoa? Porque se for em relação a isso, hoje só se permite ter algum tipo de restrição no salário da pessoa quando é pensão alimentícia. Existem algumas jurisprudências que analisam o valor do salário da pessoa, mas é muito difícil. Normalmente, o que se tem de restrição a salários é vinculada à questão de pensão alimentícia. Tá bom? Se for isso que você estava com a dúvida, está respondido. Se não for, você me fala aqui que a gente responde. Tá bom? Vamos seguindo, então, falar de um outro princípio. Já estamos caminhando para os finalmente. O princípio do contraditório. Eduardo, tem contraditório dentro do processo de execução? Tem, gente, pelo amor de Deus. Na execução, lógico que tem contraditório. Só não é o contraditório igual a gente está acostumado lá no processo de conhecimento normal. Tá bom? É importante, dentro da relação processual, que todo exercício da jurisdição, ele seja analisado possibilitando que as duas partes se manifestem. Eduardo, isso é sério? Sério? E aí eu gosto de deixar claro para vocês que o contraditório aqui existe, e eu quero deixar claro que o nome mais claro que a gente poderia vislumbrar desse princípio aqui são as formas de defesa. Anotem aí só para vocês terem uma noção. Uma chama embargos à execução, anotem aí.
embargos à execução, e no cumprimento de sentença chama-se impugnação ao cumprimento de sentença. E por que isso? Porque eu tenho que possibilitar, por exemplo, o devedor virar e falar: calma aí, você está ficando doido? Você está me cobrando um cheque, por exemplo, que eu já te paguei. Se fosse só o exequente manifestando, cadê a imparcialidade? Tem que ter o poder público, perdão, o poder judiciário como um todo. Aqui a gente está falando de princípios que são mais específicos, voltados para a execução, mas é lógico que num processo é que segue as mesmas regras, o princípio da inércia, o juízo independente, imparcial. Por óbvio que existe aqui todos os princípios constitucionais processuais, aqueles princípios processuais que são previstos dentro da Constituição, contraditório, para defesa devido ao processo legal, o princípio da inércia, motivação das decisões, todos aqueles princípios. Aqui nós estamos dando ênfase em alguns que são mais específicos, mais detalhados para processo de execução, para esse processo executivo como um todo. Tá bom? Em relação a esta questão, que envolve o contraditório, vai poder se manifestar. Só que deixa claro aqui que não é da mesma forma que eu tenho no processo de conhecimento. Quando nós estivermos abordando tanto o princípio, o embargo à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença, nós vamos notar as peculiaridades que envolvem. E existe uma outra questão, e eu quero que anotem, mas isso não está na lei, é uma construção doutrinária e que tem validade. Eu já consegui reverter causas de execução da fazenda com esse instrumento que não existe na lei, é uma criação da doutrina. Exceção de pré-executividade. Anota aí. Exceção de pré-executividade. Aqui vocês estão vendo 525 e 914. 525 é onde fala mais sobre a impugnação, cumprimento de sentença, e o 914 onde fala mais sobre embargo à execução. Tá bom? E aí, voltando aqui ao que eu estava falando da exceção da pré-executividade, quero só que vocês anotem agora, mas fiquem espertos. Por quê? Quando estivermos falando, eu vou mais à frente falando das defesas, respostas do executado, eu vou comentar sobre essa interessante forma de se manifestar, caso já tenha passado prazos. Eu, por exemplo, nesse caso específico, a qual o meu escritório conseguiu ganhar em uma execução fiscal, o meu cliente já tinha perdido mais de 10 anos a possibilidade de se defender, nós usamos a exceção de pré-executividade e conseguimos êxito, o juiz acolheu, porque os tribunais entendem que mesmo que tenha sido uma construção doutrinária, é válido para fazer manifestação contra questões de ordem pública. Mas assim, que a gente aprofundar mais no conteúdo, nós vamos abordar de forma mais detalhada, não só a exceção de pré-executividade, mas também os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença. Tá bom? Caminhando verdadeiramente para os finalmente do nosso encontro, vou falar dos dois últimos princípios aqui para a gente hoje, nesse nosso encontro, verdadeiramente principiológico, onde abordamos essa questão que envolve os princípios como um todo. O princípio da lealdade e da boa-fé processual. O que esses princípios fazem aqui no nosso processo de execução como um todo? Lealdade e boa-fé processual. Pessoal, eles, dentro de uma execução, na verdade, eles valem nos processos como um todo. Mas aqui na execução, ele vem o quê? Esses dois princípios, eles reforçam essa ideia de que o sujeito processual, ele tem que sempre ter uma atitude baseada, pautada na lealdade, em ter boa fé ao longo da caminhada do processo. E é muito relevante saber isso, por quê? Porque quando nós falamos do princípio da lealdade e da boa fé processual,
nós temos que lembrar que o brasileiro, ele não tem limites para o descumprimento de lei. Alguém aqui conhece brasileiro, gente? Brasileiro. Você fala assim, chegou no limite. O brasileiro fala, limite? Limite jamais. O limite só existe quando tem município. Isso é, o povo do Brasil é do capeta. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós sabemos que não adiantaria nada falar de lealdade e boa-fé processual se não tivesse mecanismo para punir. Concordam comigo? Porque senão o brasileiro ele ri na cara do perigo, gente. Brasileiro é ninja samurai. E um outro doutrinador que tive o prazer de ter como professor de pós-graduação, o Alexandre Freitas Câmara, ele informa, coloquei aí no chat para a gente, que todos os sujeitos do processo, inclusive o executado, em especial ele, tem que atuar de uma forma cooperativa e com boa fé. E por isso que existe, inclusive, as sanções que estão previstas lá no artigo 774. E essa sanção, ela vem punir aquele que tem atitude que venha agir ao longo do processo de maneira desleal, aquele que vem atuando, se baseando em uma conduta de má-fé, praticando o que se chama na lei atos atentatórios à dignidade da justiça. Eduardo, nós já vamos falar aqui agora que atos são esses? Não. Fiquem calmos. Nós vamos ter uma aula só para tratar de fraude contra execução, fraude contra credores, e também os atos atentatórios à dignidade da justiça. E, inclusive, nós vamos detalhar, vamos comentar, vamos esmiuçar essas questões e ainda vou ensinar duas importantes dicas para a vida prática, para você que vai atuar, por exemplo, na advocacia, saber utilizar para evitar que nos seus processos de execução tenha um executado muito criativo que te prejudique ao longo da caminhada. Nós vamos ver duas táticas para já amarrar desde o começo do processo, tá bom? E aí, esse princípio da boa-fé e da lealdade, por óbvio, ele deixa clara essa situação. Eu só quero aqui falar com vocês, isso não precisa nem anotar agora, porque nós vamos abordar no artigo 774, que nós temos 5 grandes situações que se configuram como atentatórias à dignidade da justiça. Primeiro, a fraude à execução. A fraude à execução é a primeira conduta que é atentatória à dignidade da justiça. Segunda, oposição maliciosa à execução, seja com emprego de meios ardis ou meios artificiosos, que impossibilitam a caminhada normal de uma execução. Terceira situação que configura ato atentatório à dignidade da justiça, resistência injustificada às ordens judiciais. Se resiste de forma injustificada às ordens judiciais, é um ato, sim, atentatório à dignidade da justiça. Quarta situação, dificultar ou embaraçar a realização da penhora. Dificultar ou embaraçar a realização da penhora. A penhora foi determinada pelo juiz e você lá, como executado, está dificultando, está tentando embaraçar que aquilo aconteça. É um ato atentatório à dignidade da justiça. E o terceiro, quando o executado é chamado pelo juiz para indicar bens de sua propriedade que possam vir a suprir as exigências para a quitação, por exemplo, de uma obrigação perante o exequente, o executado é intimado, se ele não informar quais são seus patrimônios, quais são seus bens, aquele ato de não trazer a prova da propriedade, das suas propriedades no processo, quando intimado, quando determinado pelo juiz, configura também um ato atentatório à dignidade da justiça. Aí você vai virar para mim e falar, Eduardo, por que você está falando deles? O que isso vai diferir na vida da pessoa? Gente, um ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz pode condenar o executado a pagar, sabe quanto? 20% de multa.
até 20% de multa. Lógico, pessoal, que nós vamos falar isso mais à frente. Eu só estou aqui agora sobre esse ato atentatório à dignidade da justiça, dando uma pincelada com vocês. Mas imagine, uma dívida de R$1.000, R$1.000, 20% de R$1.000 é 200. Mas e a dívida se ela for de R$1 milhão? 20% de R$1 milhão é R$200 mil. Aí se for 10 milhões, é R$2 milhões até a multa. Então, realmente é algo muito sério e que tem esse poder forte do Estado para evitar que isso aconteça. Tá bom? Pessoal, chegamos dessa forma no meu objetivo hoje com vocês em relação aos princípios. Quero saber, gostaram? Ficou claro para vocês? Ficou compreendido para vocês os princípios que envolvem o processo de execução como um todo, pessoal? Estou feliz, viu? Primeiro, de vocês estarem aqui. Segundo, de estarem compreendendo. Tá bom? Detalhe, essas duas aulas mais introdutórias, um bate-papo, a gente coloca ali, doutrina, mas vocês sabem que a partir da próxima a gente já vai pegando mais letra da lei, todo mundo com vade-meco aí na mão, copiando. Tô vendo aqui a Verônica tá de parabéns, já tá desde hoje aí com papel, caneta, parabéns, viu, minha amiga? Tô feliz de ver aqui você copiando tudo, e é isso mesmo. No mais, como encerramos um encontro, a aula, eu quero fazer um combinado com vocês. Eu vou aqui encerrar a gravação da nossa aula e eu vou possibilitar que a gravação seja disponibilizada depois, tá bom? E em relação à gravação, vou encerrar e eu quero voltar para conversar com vocês ao vivo, então ainda não sai, tá bom? Pessoal, para você que está assistindo isso em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo presentes. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.